Oi galera, Deus, a paz de Cristo, tudo bom com vocês? Hoje eu vou tentar ser a mais objetiva possível sobre algo que eu estava lendo ontem. Sobre João 17, na passagem de João 17, onde o Senhor fala sabiamente, onde o Senhor Jesus fala sabiamente com o nosso Deus em oração. E essa oração, na verdade, ela antecede os momentos que o Senhor passou antes da crucificação. E o nosso devocional, as nossas orações desse mês estão sendo voltadas para orar como Jesus orou, porque Ele é o nosso exemplo em tudo, Ele é o nosso maior exemplo em todas as coisas. E o que me chamou a atenção nessa passagem, João 17, sugiro que vocês leiam. João 17, Jesus faz 3 momentos de orações. A primeira oração ele faz por ele faz: Senhor, que o Senhor receba o meu corpo glorificado, assim como o Senhor já me glorificou. É uma oração sábia, uma oração bonita, mesmo ele sendo o próprio Deus, ele se colocou ali na posição de filho e orou ao Pai. E as outras 2 orações que completam essa oração dele se entregar a Deus, fala a respeito dos discípulos. Ele ora por aqueles que estiveram ao lado dele, que ele discipulou, que realmente confiaram que ele era o Cristo. E orou também por aqueles que ele não alcançou diretamente, mas que foi alcançado através desses discípulos, que são aqueles que creram que o Senhor Jesus é real, que creram na vinda do Messias, na vida do Salvador. E a lição que eu tirei dessa oração é bem simples. A lição que eu tirei é que a gente precisa fazer o mesmo em nossas vidas, em relação às nossas vidas. A gente precisa orar por nós primeiro, orar por aqueles que estão do nosso lado, por aqueles que estão no nosso projeto, ou que nós lideramos, ou independente de você ser líder ou não, mas orar por aqueles que estão fazendo o mesmo que você. E o terceiro ponto, orar por aqueles que foram alcançados por Cristo. Às vezes a gente, no nosso mundinho, e nós às vezes não percebemos, acabamos orando muito por nós, muito apenas por nosso projeto, por nossa igreja, por nossa comunidade, e esquece que outras pessoas também foram alcançadas por esse Cristo. E Cristo nos ensina nessa oração que antes de tudo Ele se entregou a Deus. Isso é maravilhoso, porque se você está passando por algum problema, se você está passando por alguma dificuldade, em vez de diretamente orar por aquela pessoa, se entregue primeiramente a Deus. Siga o que Jesus fez nessa oração. Eu achei bem legal, bem simples, mas um exemplo que o Senhor Jesus nos deixou. Ele orou primeiro ao Pai por Ele, né? E às vezes a gente não faz isso, a gente não se reveste, a gente não se entrega, a gente não tem comunhão com o Senhor. A gente não pede para Cristo mostrar o que tem de errado em nós, não pede para que Deus nos mostre o que é que tem de errado em nós. E talvez a gente atropele a ordem das coisas. E eu creio que Jesus nos deixou esse exemplo, orou dessa forma para que a gente entendesse que é importante sim, primeiro, orar por nós. Segundo, orar por aqueles que estão sendo alcançados através de nós, através do Evangelho que Cristo nos deixou. E terceiro, orar por aqueles que não estão sendo alcançados através de nós, mas através do mesmo Evangelho que nos alcançou. Para quê? Para que dessa forma o Evangelho se propague, as pessoas sejam alcançadas, as pessoas sejam transformadas por essa verdade. Eu achei maravilhosa essa passagem. Eu li e reli algumas vezes e acabei lendo várias outras passagens sobre o nosso Jesus no Novo Testamento. E é incrível o que o Senhor faz, é incrível o que o Senhor quer fazer em nós para que essa sede por missão, essa sede pelo Evangelho, para que ele seja propagado, aconteça. Mas para que ele aconteça, você primeiro tem que pensar dessa forma. Primeiro eu com o Senhor, e depois eu vou ter forças para orar pelos outros, orar por aqueles que estão do meu lado e orar por aqueles que também não estão do meu lado, mas que estão fazendo o reino da forma que o Senhor colocou no coração deles. Então que Deus abençoe vocês. Não deixem de curtir o nosso canal, opinem, compartilhem e que vocês sejam abençoados por esse vídeo e por outros vídeos que vocês vão ser alcançados. Deus abençoe, ótima semana, até mais. Beijão.